Então conta um pouquinho da história do açaí. Tá, então pra falar um pouquinho da história do Açaí Puríssimo, acho que eu tenho que puxar lá atrás, né? Que 10 anos atrás eu comecei no varejo, na Pump Suplementos, é um negócio que ele existe até hoje, é um negócio de sucesso. Então eu comecei na época, na Pump Suplementos, né? Vendendo suplementos alimentares. Comecei sozinho. Tem minha história aí por aí, eu acho que. Tem um podcast Tem um podcast falando um pouco da história. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu comecei sozinho e tal, vendendo com mochila nas costas, até que eu consegui abrir a primeira loja da Pump Suplementos. E essa loja foi dando muito certo, graças a Deus, muito trabalho. Então, rapidamente eu consegui abrir uma nova unidade, ampliar a unidade. E foram surgindo oportunidades de negócio. Dentre uma das oportunidades que surgiram, foi um ponto comercial do lado da primeira loja da Pump Suplementos, que o ponto estava vago, né? E como ele é perto também de uma grande academia, é uma academia que tem bastante aluno, eu fiquei com medo, na verdade, na época, de outra loja de suplemento abrir. Então eu pensei na época em abrir em algum outro nicho. Eu pensei em abrir em roupa, algum negócio de roupa de academia, roupa fitness, mas eu ficava pensando assim, falei, caraca, se eu abrir um negócio de roupa, o tanto de variedade, o tanto de SKU que tem, de cor diferente, de tamanho diferente, de grade, eu falei, não, velho, eu não vou entrar nesse negócio não, porque é complicado. já tem o suplemento já te deixando doido, né? Você vai arrumar mais uma. Exato, eu falei, não, tenho que abrir alguma coisa mais simples. Aí, me enganei na época, né? Eu falei, não, vou abrir outra coisa mais simples. Aí, algumas pessoas já falavam, né, da questão do açaí, que tava crescendo muito o mercado. Minha mãe também sempre falava, cara, abre açaí, vai dar certo, lanchonete. Aí, na época, eu abri um açaí. Augusto até abriu aqui, ele quer me humilhar aqui. Pra quem tá vendo ao vivo aqui no YouTube, tô vendo aqui, vai conseguir ver. Ele abriu aqui pra me humilhar, que quando eu criei o açaí na época, eu fui pra esse mercado, eu criei o açaí Pump. Por que o açaí Pump na época? Porque o empresário, quando ele tá começando, o ego dele ainda fala muito. Então, naquela época, naquele momento, por ter dado certo rápido, pelos negócios estarem dando resultado, eu achava que a Pump em si era algo maravilhoso, né? Então, se eu colocasse açaí Pump, independente do posicionamento das duas marcas, daria certo. É, aquela coisa, né? Tipo, a Pump deu certo porque o açaí não daria, né? Exato. É tipo assim, pô, Augusto fala assim, pô, a Roder tá maravilhoso, tá dando tudo certo. Pô, vai abrir uma empresa aqui de seguros, Roder Seguro. Cara, não necessariamente é o mesmo público. A gente fala de posicionamento, não necessariamente. Exato. E quando eu faço essa comparação de suplemento com açaí, piorou, né? O mercado de suplemento, ele é muito menor do que o mercado de açaí, de pessoas que consomem açaí. Então, o que eu fiz? Eu peguei o posicionamento de um mercado muito pequeno e coloquei em um mercado maior. É lógico que não ia dar certo. Olha aí na tela aí, ó. Olha a humilhação aí. Pra quem tá no YouTube Então, pode ver tá aí, aí. ó. Açaí Pump. Era assim, o que eu brinco hoje, né, que era humilhação? Porque na época eu não entendia muito do negócio de alimentação. Então, eu abri, criei a marca, na época era amarelo com roxo. Então, assim, Exato. antes que a galera ri hoje, o pessoal lá me sacaneia pra caramba. Olha o Yuri rindo ali fora ali. Mas na época não era tão brega assim, tá? Vale falar também que o design isso vai desenvolvendo muito ao longo do tempo, né? Então na época não era tão brega assim não, porque a gente vê amarelo com roxo, caraca, que parada bizarra. Então na época até que fazia algum sentido, mas junto com vários erros, Augusto, aí foram, cara, questão de processo, de produto, marca em si, marketing. Cara, errei muito no Açaí Puríssimo, mas... Desculpa, no Açaí Pump. Mas ele continuava vivo e rentabilizando, por quê? Por um erro aí que o Augusto vou deixar ele falar, pela questão de misturar as contas das empresas. Não separar centro de custo. Né? Então, Augusto, explica pra gente aí que você é especialista na área. Ah, valeu aí. Não, primeiro eu queria até dizer que tá no meu feed essa foto aí que o Thiagão colocou. Eu até coloquei nos meus stories, então a galera que estiver acompanhando aí vai estar lá nos meus stories. Marquei o Caio, marquei até o Açaí Puríssimo também. Pra você ver que eu acreditava desde aquela época, cara. Já consumia, já compartilhava, tá até hoje no meu feed. Essa questão do que o Caio falou sobre a divisão, né, do centro de custo, né, é porque o Açaí Pump, ele funcionava como se estivesse dentro do Açaí da Pump Suplementos. Exato. Então você não conseguia separar onde que estava o custo da operação, às vezes você compartilhava a estrutura, compartilhava a equipe. Então, para saber se aquele negócio dava lucro ou prejuízo, não tinha como saber, né? Porque estava tudo misturado. É igual a galera que mistura pessoa física com pessoa jurídica. Acontece isso. Então, o Caio tinha o Açaí Pump lá rodando, né? Como algo que fosse complementar ao suplemento.
suplementando o suplemento. É. Então, isso acabava deixando a operação sem ele nem beira e não conseguia entender, cara, como é que eu vou conseguir escalar esse negócio, pra onde que isso vai, né?